Oi, gente, tudo bem? Manu aqui, lógico, né, professora de vocês. Bom, estou aqui para avisá-los que as aulas básicas, né, sobre estrutura de redação, elas chegaram ao fim, né? Vocês já sabem como estruturar uma introdução, sabe as etapas da introdução, né? Apresentação geral, contextualização e problematização, frases de tese, sabe como estruturar o seu desenvolvimento um e 2, né? Você sabe também as pequenas diferenças entre o desenvolvimento um do desenvolvimento 2, né? Sabe alguns macetes de melhoria em relação a esse parágrafo, o que é melhor colocar no desenvolvimento 1, o que é melhor colocar no desenvolvimento 2. E vocês já tiveram aula sobre a conclusão. Então, a gente já fez um check aí, né, que tá tudo certo, dos 4 parágrafos do nosso texto. Então, vocês não desconhecem totalmente a estrutura do texto dissertativo argumentativo, certo? Bom, de agora em diante, as nossas aulas elas serão focadas em aperfeiçoamento da nossa estrutura, de cada partezinha do nosso texto. A gente vai procurar agora nessas aulas entrar em específico. Por exemplo, hoje a gente vai falar da etapa 3 da introdução, entendeu? Então a gente vai aprimorar a introdução inteira? Ainda não, a gente vai aprimorar só a nossa frase de tese, para que aos pouquinhos nós possamos colocar a nossa redação impecável e saber aperfeiçoar todas as etapas do nosso texto, tá? Porque o que a gente sabe hoje é o básico, né? E a gente sabe que o básico, às vezes, ele não garante uma nota 1000, uma nota 980, 960, que é aquilo que a gente quer, tá? Então, daqui para frente, a gente vai aprimorar as partes do nosso texto. Show? Hoje, né, como vocês já estão vendo no slide, a gente vai aprimorar a nossa frase de tese, né, que a gente usa aquela frase de tese geral, a maioria de vocês, né, tem gente que já está ligado no aperfeiçoamento da frase de tese, mas a gente vai rever essa parte do nosso texto e eu vou exigir algumas coisas de vocês daqui para frente, tá? Bom, o outro esquema, né, das nossas aulas serão o seguinte: além da gente aprimorar uma parte do nosso texto, agora a gente vai discutir temas, tá? A gente vai discutir temas. Então, provavelmente toda semana vocês terão no mínimo, 2 vídeos, né? Até a gente não voltar para a sala de aula. Vocês terão 2 vídeos por semana. Um que é do aprimoramento e outro de discussão do tema da semana, né? A Isabela, ela vai ajudá-los a montar a redação de vocês. Então, ela vai colocar as possíveis causas do problema para ajudá-los, as consequências, o que o tema pede de você, certo? Algumas referências de livros, de filmes, de contexto histórico que vocês podem utilizar no texto de vocês. Então, a gente vai ter essa ajuda. A gente gosta muito de discutir tema com vocês. Acho isso primordial, a gente não pode deixar só na mão de vocês, né? Porque a gente precisa de caminhos para entender o tema. Na semana passada, eu passei má alimentação e obesidade infantil como tema para vocês. Então, os exemplos, né, desses slides é em relação a esse tema, porque é um tema que está mais fresquinho na nossa cabeça. O vídeo da Isabela vai falar de outro tema, que é o tema da semana. Se eu não me engano, é o uso de internet e aparelhos eletrônicos na sala de aula. Beleza? Faça um bom proveito do vídeo dela também. Que aí a gente vai buscar inspirações, né, para o tema da semana de vocês. Podem usar a mesma causa que ela colocou no slide, a mesma consequência, não tem problema. Show? Tudo para ajudá-los, não tem problema nessa etapa aqui agora você se inspirar nos exemplos da professora. Depois disso, né, mais ou menos lá para o meio do ano, em junho, julho, que aí a gente já está próximo do Enem, aquele frio na barriga é maior, né? Nós vamos passar 2 temas por semana, tá? Porque vocês vão ter que começar a praticar mais, né? E fazer o maior número de temas possível para conseguir a sonhada nota, né, acima de 920. Show, gente? Então é isso.
Esses são os recadinhos da Prof essa semana. Que agora as aulas vão ser de aprimoramento da redação, vai ter discussão do tema, e para o meio do ano para lá, a gente vai ter discussão de 2 temas por semana, e vocês vão ter que fazer 2 temas, 2 redações por semana, no mínimo, tá? Parece um pouco difícil, mas para o meio do ano vai ficar mais fácil de vocês fazerem redação, então não vai ser tão penoso assim. Show? Bom, vamos para a nossa aula então. Redação Enem 2020. Vamos aprimorar a frase de tese? Olha só que legal. Pulando o slide aqui, recapitulando a frase de tese. Ponto 1. A frase de tese é aquela que se encontra ao final do seu parágrafo de introdução e ela, em uma frase, resume tudo o que será tratado em seu texto. Vamos lá. A frase de tese, então, só para a gente recapitular, é a etapa 3 da nossa introdução, certo? E ela resume tudo o que vai acontecer dentro do seu texto. Lembra na nossa frase de tese? Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucioná-lo. Bom, nada mais é do que tudo que você vai fazer dentro do seu texto, não é verdade? Porque no desenvolvimento e na conclusão, você vai analisar a causa e consequência e no final vai solucioná-lo. Então, a frase de tese é o resumo de tudo que será encontrado dentro do seu texto, tá? Próximo tópico. Como sabemos, existe uma frase de tese padrão a qual foi passada para vocês, né, que a prof passou. Mas você, aluno, não acha essa frase um pouco ampla e generalizadora demais? Olha só, galera, vamos pegar a palavra tese. Tese. A palavra tese, né, a frase de tese, é a frase que expõe aquilo que você acredita, aquilo que expõe o seu ponto de vista a ser defendido. Se vocês foram parar para analisar, essa frase de tese padrão, que até agora é passado para vocês só por uma questão de organização e situação dentro do texto, ela fala o que você vai colocar dentro do texto, mas não coloca o seu ponto de vista. Não coloca a sua tese de fato. Então, ela já não nos basta mais. Ela é uma frase muito generalizadora, tá? Então, a gente não vai continuar com essa frase. Combinado? Eu sei, eu passo ela nas aulas iniciais, porque tem muita questão de estrutura para vocês colocarem no seu texto, tá? Mas na hora de aperfeiçoá-la, e a gente necessita de aperfeiçoá-la, a base que a gente vai usar é essa. Causa, consequência, a fim de solucionar o problema. A base é essa. Você só vai adicionar informações, tá? Você vai adicionar a causa, você vai adicionar a consequência, você vai adicionar a solução, se for o caso, né? Varia de acordo com o tema, a gente vai falar sobre isso. Então, essa frase, ela é generalizadora demais. E ela, se a gente for parar para reparar, não exprime, né? Ela não expõe, perdão, a frase de tese de vocês. Ela não expõe aquilo que você acredita. Porque tá, causa e consequência todo mundo vai fazer. Mas qual é o seu ponto de vista a ser defendido? Qual é a causa do problema que você defende? Qual é a sua tese em relação à causa do problema? Qual é a sua tese em relação à consequência do problema? Entendeu? Então, essa frase não nos cabe mais. A partir de hoje, vou falar com o nosso corretor Gabriel, né? Que ele é amor de pessoa. Que é o seguinte, essa frase aí, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucioná-lo, é para ele marcar, não aceitar mais. Sabe por quê? Porque a gente é aluno prosa, né, meus amores? Aluno prosa não fica no básico. Aluno prosa sempre vai se aperfeiçoar e vai colocar a melhor frase de tese possível, tá? Então, outros alunos colocam uma frase de tese generalizadora. A gente não, a gente vai mudar, tá? A gente pode ser a cada dia melhor e a gente vai acertar isso, tá? Sem estresse, enfim. Então, vamos lá, aluno prosa. Já combinamos, então, que eu e nem o Gabriel e nem a Isabela não vamos aceitar mais essa frase de tese padrão, tá? Você vai ter que aperfeiçoá-la dentro dos seus textos a partir do próximo tema. Show? Tranquilo? A partir desse tema dessa semana, que é o uso de internet e aparelhos eletrônicos dentro da sala de aula. Bom, vamos lá.
podemos encontrar formas de deixá-la menos padronizada e mais adequada para o seu texto. Assim, começaremos a aula de aprimoramento das nossas redações. Bom, o que eu digo para você é o seguinte, sempre disse para vocês, eu não gosto de frases prontas. Tudo dentro do seu texto, todas as frases dentro do seu texto, tem que se adequar ao tema que você está escrevendo. O corretor observa isso dentro da sua redação. Entendeu? Então, a frase de tese não vai ser diferente. Se você coloca uma frase manjada dessa até o final do ano, inclusive no Enem, você não está adequando essa parte do seu texto ao tema. E, gente, o corretor sabe quais frases são padrões em todas as redações. Ele sabe quando você decora a estrutura e quando você está adaptando a estrutura dentro do seu texto, tá? Então, vamos adequar a estrutura. Show? Sempre. Nada de frase padrão aqui para o resto do ano. E vejamos como hoje fazemos a nossa frase de tese. Então, a nossa frase de tese é essa até hoje, né? Portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucionar. Olha só o que eu fiz. Essa frase de tese. O que eu fiz na frase de tese? Eu remodulei ela no próximo slide, para mudança de estruturação da frase de tese, uma estruturação simples, tá? Mudança estrutural simples. Que é o quê? Buscar sinônimos de palavras, tá? E por que uma questão estrutural simples? Porque a gente vai trocar uma estrutura, trocar uma palavra por outra, para que ela não fique tão clichê. Olha só o próximo slide. Olha só. Vamos lá. Temos aí a nossa frase de tese de sempre, tá? E aí a primeira coisa que eu circulei, deixa eu pegar o auxílio da minha caneta. Temos aqui, ó, o portanto. O portanto, vocês sabem que não necessariamente você precisa usar exatamente o conectivo portanto. Você pode utilizar o quê? Você pode utilizar sinônimos, tá? Palavras que são equivalentes semanticamente, né? Então, ao invés de usar portanto, você pode usar o dessa forma, tendo isso em vista, assim, frente a isso. E aí vocês me perguntam, professora Emanuele, qual você acha mais adequado? Um conectivo grande, como tendo isso em vista, ou eu utilizar um assim, que é um conectivo mais curtinho? Galera, depende da redação de vocês. Vamos lá. Acompanhe essa linha de raciocínio comigo. Vamos supor que você fez a sua introdução, colocou a apresentação geral do tema, colocou lá problematização e contextualização do Brasil, e quando você foi olhar, você deu uma... Como que eu posso dizer? Você se empolgou um pouquinho, e você sabe que a introdução tem que ter mais ou menos de 7 a 8 linhas, certo? E aí você fez as duas etapas da sua introdução e quando você foi ver, deu 7 linhas. Deu 6 linhas. Ou seja, você só tem uma ou duas linhas para poder fechar a sua introdução. Então, você vai utilizar um conectivo grande? Não, você vai utilizar um conectivo menor, porque você tem pouca linha para poder terminar. Entendeu? Ou o contrário, vamos supor que você fez a sua introdução e você fez a etapa 1 e a etapa 2 em 5 linhas. Em 5 linhas, 4 linhas. E aí você tem até 3 linhas para poder fechar a sua introdução. Você tem 3 linhas para lançar a sua frase de tese. Então você pode utilizar um tendo em si vista frente a isso, um dessa forma, que são conectivos maiores. Então, veja bem, o corretor ele não vai tirar ponto de você se você usou o conectivo X ou Y, certo? Só tente adequar ao número de linhas e ao espaço que você tem disponível frente ao seu parágrafo, entendeu? Só que um não é mais importante ou mais bonito do que o outro, imagina. É uma questão de adaptação. Vocês entenderam? Ótimo. Então, esse portanto, ele pode ser trocado por conectivos equivalentes. Show? A gente não precisa ficar preso nele. Pode usar o portanto também, se você se sente mais confortável e achar mais legal. Não tem problema. É preciso analisar, temos aqui então. Portanto, é preciso analisar.
é a mesma coisa. Você pode usar palavras equivalentes, tá? Você pode usar portanto, ou dessa forma, pode-se inferir que, ou constata, né? Contata-se, né? Constata-se que, tá? Não tem problema, você pode reinventar, colocar sinônimos, palavras semanticamente compatíveis, tá? Ou seja, que significa a mesma coisa, não tem problema. E aí, galera, preste atenção. Eu vou olhar no fundo do olho dessa câmera aqui. A parte mais importante para você melhorar a sua frase de tese tá de amarelo aqui, tá? Essa parte de amarelo aqui, as causas e as consequências, que vai, como é que eu posso dizer? Mudar de padronizada para adequada a sua frase de tese. Então você foca no que eu vou falar aqui e agora, porque não é só uma mudança estrutural simples. Você vai ter que utilizar aquilo que você determinou para o seu texto aqui. É aqui, em as causas e as consequências, que você vai lançar a sua tese, de fato. Porque olha só, causa e consequência não está dentro de tese alguma. Calma aí. Ixi, minha setinha aqui. Ah, tá, achei. Então, deixa eu circular aqui. Estamos em as causas e as consequências. Então, olha só, meus amores, estamos aqui. Você pode citar as palavras-chave das causas ou das consequências, varia de acordo com o comando do tema. Olha só, aluno prosa, lembra que toda vez que você pega o tema, vai ler o texto motivador. Depois que você lê o texto motivador, você faz aquele esqueminha de causa e consequência. Duas causas, duas consequências. Que é aquilo que você acha que é a causa e os impactos daquele tema em relação ao Brasil, certo? É aqui que você vai utilizar a palavra-chave que você colocou da sua causa e consequência. Deixa eu pular um slide rapidinho. Olha só, eu esquematizei o tema de obesidade e má alimentação infantil. Show? Aí eu coloquei causa, as palavras-chave de causa: jornada de trabalho excessiva dos pais, popularização das redes de fast food e marketing. Marketing voltado para o público infantil. Foram essas palavras-chave que eu coloquei como causa do meu problema. Então aqui, ó, lá atrás, eu não consigo voltar o slide que eu já passei, mas enfim. Lá atrás, né, portanto é preciso analisar as causas e as consequências do problema. Eu tenho que colocar nas causas, se o tema me pedir causa, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, jornada de trabalho excessiva, por exemplo. Portanto, é preciso analisar como a jornada de trabalho excessiva dos pais, somada ao marketing voltado para o público infantil, colabora para a intensificação da problemática a fim de solucioná-la. Entendeu? Então, dentro da sua tese, ao invés de você colocar, analisar causa e consequência, você pega e joga palavras-chave da sua causa. Porque aí sim você vai estar expondo a sua tese. Porque aí sim você vai estar expondo aquilo que você acredita, o seu ponto de vista que faz piorar o tema. Conseguiram compreender? Ou, se o tema for voltado mais para as consequências, você joga uma consequência. Por exemplo, portanto, é preciso analisar as consequências do problema que giram em torno de problemas sérios de saúde e dependência de acompanhamento profissional durante toda a vida, para que assim o problema seja solucionado. Então, assim, sempre, galera, a parte de causa e consequência da sua redação que você vai mudar. Ou você vai colocar palavras-chave da sua causa, ou você vai colocar palavras-chave da sua consequência. Depende do comando do tema. Próximo slide, eu vou explicar isso para vocês. Ou você vem lá, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucioná-lo. Ou você pode também fazer o seguinte, você pode, ao invés de colocar a fim de solucioná-lo, colocar uma ideia do que você vai colocar na sua conclusão, que é, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim do governo intervir de forma a solucioná-lo. Se o tema da sua redação for, por exemplo, as soluções para a má alimentação e obesidade infantil.
entendeu? Então, sempre você vai pegar causa, consequência ou a fim de solucioná-lo, vai ver o que o tema quer de você e aí mudar as palavras-chave. Tranquilo? No próximo slide, eu coloquei aqui a exemplificação de frases de teses aplicadas, tá? Então, só para recapitular aqui, o que eu coloquei como possível causa da obesidade e má alimentação infantil? Jornada de trabalho excessiva dos pais, o que leva a querer uma praticidade nas refeições. Então, o pai chega cansado em casa, não tem tempo de preparar refeições bem elaboradas ou definir o cardápio da semana. Então, o que tiver na geladeira, né? O que tiver de mais prático para ele cozinhar, normalmente uma fritura, um miojinho, um mexido, né? Com o que tem na geladeira, ele vai colocar, e aí a criança se alimenta mal e, consequentemente, ela fica obesa, o que é um problema. Presta atenção no seguinte: o tema é obesidade atrelada à má alimentação infantil. Então, por exemplo, eu tive um aluno, né, da escola mesmo, no sem ser do curso, que me perguntou, professora, o sedentarismo, eu posso colocar como causa da obesidade? Nesse tema, não. Por quê? Porque quem tem que causar a obesidade é a má alimentação infantil. Então você vai ter que discutir má alimentação e obesidade, tá? O sedentarismo, ele causa obesidade? Causa, mas o sedentarismo não tem nada a ver com alimentação. Então, tome cuidado, tá? Porque é uma linha muito tênue para você fugir do tema. Show? Coloquei a popularização das redes de fast food de comidas prontas congeladas, né, de baixa qualidade, e essa questão de comida pronta, congelada, né, aquela lasanha bolonhesa da Sadia. Você coloca 11 minutos na radiação ali do micro-ondas e está pronta. É uma refeição fácil, é uma refeição prática, então você pode atrelar ao argumento de cima. E a popularização das redes de fast food, galera, a gente tem comidas rápidas o tempo inteiro. E eu não estou dizendo só de McDonald's, Burger King e tal. Até mesmo essas lanchonetes de bairro, que entregam rápido, né, lanches e tem a maior praticidade e com custo barato, tá? Isso faz com que as pessoas consomem fora, mesmo que seja 2 vezes na semana. Acredite, existem famílias que consomem isso 2 vezes na semana, e aí colabora para uma má alimentação infantil, né? Não só infantil, mas da família, mas não convém a família, tá? Foca na criança. E o marketing voltado para o público infantil. Galera, como algumas pessoas já sabem, a propaganda infantil, algumas delas, elas foram proibidas. Então, alguns empresários, algumas marcas têm investido em marketing infantil dentro do próprio produto. Por exemplo, McLanche Feliz é um clássico de propaganda infantil, porque você tem um hambúrguer, tem a batata, tem o refri e você tem um brinquedo, né, que vem junto. Inclusive, isso aqui é um exemplo. O brinquedo nem vale nada, mas enfim. E aí ele tá lá. É um tipo de marketing para a criança consumir aquilo, porque chama a atenção dela. Tem a questão do marketing também, por exemplo, da Sucrilhos Kellogg's, aquele tigre. Se vocês forem parar para perceber, a, a caixa de sucrilhos, aquela azul, aquela do tigre, Sucrilhos Kellogg's, tem o tigre e o tigre, ele tá olhando para baixo na caixa de cereal, ele tá olhando para baixo. Por quê? Porque quando a criança vai no supermercado com a mãe e olha para cima para a caixa de sucrilhos, o tigre tá olhando para ela. Bizarro, né? O tigre tá olhando para ela, porque o desenho ele tá olhando para baixo. E aí a criança se sente afetada com aquilo. Aquilo chama a atenção da criança, né? Tem um tigre de desenho olhando para minha cara, então eu quero aquela e toda colorida, então eu quero consumir aquilo, certo? Então é mais ou menos isso. O marketing infantil é pesado. A maioria dos alimentos voltados para o público infantil tem muitos desenhos, tem cores vibrantes, como o vermelho, né, que é do chocolate batom, é amarelo, né, tem algum bichinho bonitinho que eles se identifiquem, enfim. Então, esse marketing dentro de alimentos que fazem mal à saúde, para o público infantil,
colabora, tá? Para a má alimentação e, consequentemente, a obesidade. Coitado. Uma caixa de sucrilhos cheia de açúcar, azul vibrante, com um tigre olhando para sua cara, chama muito mais atenção do que a banana ali no hortifruti, né? Coitado da banana, coitado da maçã. Enfim, são pontos que podem ser levados em consideração dentro da sua redação. E aí, como consequência, a gente tem problemas sérios de saúde, como diabetes e hipertensão em idades iniciais, né? Então, isso é muito perigoso, porque diabetes e hipertensão são doenças de pessoas que acumularam, né, certos hábitos durante uma vida inteira e vai aparecer quando elas têm 50, 60 anos de idade, quase na idade idosa. E a má alimentação e a obesidade pode causar isso numa criança, né, o que tem que ser considerado um absurdo. Baixa autoestima e pouca valorização da infância. Então, isso o que acontece? Na verdade, é pouca valorização da infância que gera uma baixa autoestima, né? Uma criança obesa que desenvolve, né, problemas cardíacos, enfim, pode valorizar pouco a sua infância de brincadeiras, né? A partir do momento que, às vezes, né, não é uma regra, ela não consegue ter, né, o fôlego de uma criança para poder brincar, enfim. E aí ela, em relação às outras crianças, né, saudáveis, e aí pode ter uma baixa autoestima em relação a ela. E por fim, uma dependência de acompanhamento profissional durante toda a vida, que é que a criança, né, imagina, quem tem hipertensão e diabetes na fase adulta, já tem que ter, né, uma rotina de acompanhamento profissional da saúde gritante. Imagine uma criança, né, de 10, 11 anos. Então, para o resto da vida dela, ela vai depender de cuidados médicos e a gente sabe que isso é prejudicial à infância e à vida e à autoestima dela. Beleza? Então, isso aí que eu coloquei como causa e consequência. Como então, próximo slide, como que eu posso colocar isso na minha frase de tese? Galera, veja o que o tema quer de você. Tem aqui o eixo temático como obesidade infantil. Nem coloquei má alimentação para ficar mais fácil para exemplificar para vocês. Então, eu coloquei aqui como eixo temático obesidade infantil, certo? Ok. E aí a gente pode ver várias faces do tema. O tema pode cair o seguinte: as consequências da obesidade infantil no Brasil, a obesidade infantil no Brasil, a questão da obesidade infantil no Brasil e as soluções para a obesidade infantil no Brasil. Então, eu coloquei várias faces do tema para você aplicar em outras também. Por exemplo, as consequências do uso do celular na sala de aula, as consequências do bullying na sociedade brasileira, ou a questão do bullying na sociedade brasileira, as soluções para um bullying na sociedade brasileira. Galera, você tem que perceber, dentro do seu tema, qual parte do seu texto está em evidência. Se é a causa, se é a consequência ou se é a solução. Se for a causa, consequência e solução, a sua frase de tese vai mudar. Por exemplo, a gente tem as consequências da obesidade infantil no Brasil. Então, o que está em evidência são as consequências. Então, a gente vai ter que dar um destaque maior para as consequências na nossa frase de tese. Mesma coisa se for os impactos da obesidade infantil no Brasil. Impacto são as consequências, né? São os efeitos, né? Os efeitos da obesidade infantil no Brasil. Você está tratando de consequências. Então, o que tem que estar em evidência na sua frase de tese são as consequências. Professora, o que eu faço, né? É o mesmo esquema de causa e consequência quando o tema são as consequências da obesidade infantil no Brasil? Sim, você sempre vai falar de causa e consequência do problema. Porque se você tem uma consequência, você com certeza tem uma causa por trás disso, né? Você tem que analisar a raiz. Então não se preocupe, o seu tema, na maioria das vezes, isso aí a gente vai discutir depois, vai ser de causa e consequência, tá? Só em alguns casos que não, mas calma, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Mas, por exemplo, tem tema as consequências da obesidade infantil no Brasil. Como que seria a minha frase de tese, minha terceira etapa da introdução, se o tema fosse as consequências da obesidade infantil ou os impactos da obesidade infantil, né? Então, olha só, desse modo, que equivale a um portanto,
Percebam, rapidinho, só antes de eu ler. Percebam que a base é a mesma. A base é, portanto, é preciso analisar as causas e as consequências do problema a fim de solucionar. A base sempre vai ser essa, só que a gente vai sempre modificar. Então, não precisa se desesperar tanto assim. Então, olha só. Vamos ler aqui. Exemplo, desse modo, é imperante, ou seja, é necessário, né, que as principais consequências dessa problemática sejam analisadas, como o surgimento de doenças precoces e a baixa autoestima da vítima, para que assim seja solucionado. Então, olha só, veja só. Aqui eu peguei a minha frase de tese e coloquei as minhas palavras-chave das minhas consequências. É óbvio. Por quê? Porque o tema, lá no título do tema, o que está em evidência é a consequência. Então, não cabe aqui, nessa frase de tese, eu salientar as causas, apenas as consequências. Durante o meu texto, eu vou falar de causa, eu vou falar das causas. Só que na minha frase de tese, que é aquilo que eu defendo, eu tenho que dar maior importância para as consequências, tá? E aí eu peguei o meu esquema do slide passado e só montei, ó, surgimento de doenças precoces e baixa autoestima da vítima, né? Só peguei e coloquei. Vamos lá, tema, a obesidade infantil no Brasil ou a questão da obesidade infantil no Brasil? Quando a gente tem o tema pura e simplesmente ele, ou a questão da foque nas causas do problema. Ou você pode colocar uma palavra de causa e uma palavra de consequência, tá? Não tem problema. Mas vamos lá. Nessa perspectiva, que é uma conectiva equivalente, né? É preciso analisar. Ao invés de eu colocar as causas, eu coloco realmente quais são as causas que eu escolhi para o meu tema, né? É preciso analisar como a ausência dos pais na rotina da criança, somada à crescente popularização das redes de fast food, colaboram para a problemática. Então, olha só, aí, quando o meu tema, mesmo que o Enem me dá, é mais geral, eu coloquei a causa 1 e a causa 2, as palavras-chave, beleza? E, lógico, vou abrir esse parênteses aqui para vocês. Se você colocou a ausência dos pais na rotina da criança e crescente popularização das redes de fast food, no desenvolvimento 1, você vai colocar esse primeiro que você citou, que é a ausência dos pais, e no desenvolvimento 2, a crescente popularização das redes de fast food, tá? É uma questão de organização textual, sempre respectivamente. Mesma coisa ali das consequências. No desenvolvimento 1, você vai colocar o surgimento de doença precoce, e no desenvolvimento 2, a baixa autoestima da vítima, tá bom? Sempre que você colocar primeiro, aborde primeiro, e sempre que você colocar em segundo, aborde no desenvolvimento 2, tá? Sempre ou respectivamente, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. E por fim, temos aí um tema, as soluções para a obesidade infantil no Brasil. Vocês vão pegar muito tema assim, tá? Então, o que você colocaria na sua frase de tese se o seu tema fosse mais direcionado para as propostas de intervenção, solução, né? E por aí vai. Bom, você vai esquematizar direitinho a etapa 1, né? A apresentação geral do tema. Vai problematizar ele atualmente do Brasil da mesma forma, tanto no primeiro exemplo, no segundo exemplo, nesse exemplo de agora, tá? Só que o foco, óbvio, você vai colocar para propósitos de intervenção. Espera aí só um minutinho. Desculpa. Então, olha só. Tendo isso em vista, é necessária a discussão para entender as raízes e complexidades do problema. Galera, olha só. Falar raiz e complexidade ficou bonito, né? Só que veja só. Tendo isso em vista, que é equivalente ao portanto, é necessária discussão, ou seja, é preciso analisar, é a mesma coisa. As raízes são as causas. E as complexidades são as consequências. Então, eu mudei as palavras, só que aquilo que elas significam são sinônimas, né? São semanticamente compatível. Então, não tem muito mistério nisso aí. Então, ó, tendo em vista a necessária discussão para entender as raízes e complexidades do problema, para que assim, ao invés de colocar para solucioná-lo simplesmente, eu vou dar maior foco para a solução.
para que assim o governo atue de forma incisiva em prol da ordem na vida dessas crianças, tá? Então aí eu coloquei uma palhinha da minha proposta de intervenção, que é o governo como agente. E é óbvio, aluno Prosa, é óbvio que você vai ter que colocar o governo como agente, tá bom? Aí depois você especifica, né? Coloca coloca como Ministério da Saúde, mas o governo você tem que citar na sua proposta de intervenção. Conseguiram compreender como você vai melhorar a sua frase de tese? Espero que tenha ficado bem explícito para vocês essa aula. Espero não ver mais. Vou falar com o Gabriel. Gabriel tá vendo essa aula, né, Gabriel? Eu espero que vocês não coloquem mais na sua redação aquela frase de tese clichê, padrão. A gente tem que aprimorar sempre, tá? Aquilo que a gente coloca na nossa redação. E, enfim, espero que vocês tenham gostado da dica. Espero que vocês assistam o vídeo da Isabela de como esquematizar a redação de vocês. E a gente se vê na correção, a gente se vê tirando dúvidas. Qualquer dúvida, galera, me chama no WhatsApp. Os meninos sabem, já respondi mensagem 3 horas da manhã, entendeu? Sempre dentro do possível. E quando eu estiver, né, online, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo. Ah, Gabriel tá falando que vocês estão mandando menos redação agora. Que o número de redação que vocês estão mandando tá caindo. Tô de olho em vocês, tá? Tô de olho em vocês. Tô de olho em vocês. Praticar sempre, tá, galera? É comum, falo pra vocês, é comum agora em abril, maio, junho, vocês é comum eu ver aluno dando uma caída na questão de produção, tá? Mas, por favor, não desanime. É uma redaçãozinha por semana que eu peço para vocês por enquanto. Então, quando eu pedir 2, como é que vai ser, né? Vamos no pique. Aproveito que vocês estão em casa há mais tempo. E o meu tá vindo, o meu tá chegando. Beleza, galera? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.